Amados irmãos, queridos jovens, é com muita alegria que nós iniciamos hoje mais uma série no canal da Igreja em Belo Horizonte e dessa vez especialmente para os jovens. Eu creio que nunca houve antes na história do viver da Igreja um período em que os jovens estivessem em tanta evidência. Nós temos sido alvo de profecias e revelações maravilhosas. Nós estamos sendo convocados para fazer parte de um exército de jovens santos, para sermos cooperadores com o Senhor para o fechamento de toda uma era. E diante disso, nosso sentimento é que, mais do que nunca, é tempo de nos apegarmos à palavra profética. A palavra profética, que como diz em 2 Pedro 1, é como uma candeia que ilumina a noite tenebrosa. Ela nos dá direção, ela nos dá encorajamento, ela nos dá ferramentas para que possamos praticar o Evangelho que nós temos recebido e vivido. Por isso, hoje eu queria compartilhar um pontinho da mensagem do irmão Esdra na sexta-feira e do irmão Pedro no domingo. O irmão Esdra nos trouxe uma palavra de muito encorajamento, de muito refrigério. O título da mensagem era "Eu não aguento mais". E quantas vezes essa frase já não passou pelo meu coração e eu até mesmo disse, eu não aguento mais. Nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados, muitas vezes desanimados, principalmente diante de tudo que nós temos vivido. E a gente está vendo tanta incerteza com relação ao futuro, tantas tristezas ao nosso redor, o nosso coração muitas vezes esmorece. E isso é algo normal. Mas graças ao Senhor pela palavra que veio nos mostrar que é tempo de exercitar o nosso espírito, de nos apegarmos ao falar do Senhor para nós, que é nele que nós vamos encontrar o nosso sustento. O irmão Esdra até brincou que vencedores são sobreviventes. E realmente, sobre essa perspectiva, nós estamos sobrevivendo. Graças a Deus, o Senhor tem nos conduzido e nos preservado até aqui. E para isso, para que nós continuamos perseverando, nós precisamos de exercitar o nosso espírito, de nos apegar ao Senhor, de desfrutar da presença dEle, de desabafar diante dEle e de ser renovados pelo Espírito. Porque nós sabemos que nos últimos tempos, as tribulações se intensificariam. Está escrito, mas também nós sabemos que o Espírito seria 7 vezes intensificado. Então, dentro de mim e de você, há um Espírito que supre todas as nossas necessidades, que pode nos suprir naquilo que nós precisamos e de forma intensa. Se eu preciso de graça, no Espírito eu encontro 7 vezes mais graça. Se eu preciso de paz, no Espírito eu tenho uma paz 7 vezes mais abundante. Que possamos exercitar o nosso Espírito. E uma forma de exercitar o Espírito é pregando o Evangelho, praticando a nossa comissão. Os cristãos têm a missão, têm o papel de anunciar as boas novas. E quando nós não fazemos isso, nós esfriamos, nós morremos. Então que possamos ser encorajados também a pregar o Evangelho, porque enquanto a gente leva cura para uma pessoa, nós também somos curados, somos supridos. Então, graças a Deus, porque hoje nós podemos exercitar o nosso espírito e praticar os nossos dons. Outro pontinho que eu desfrutei bastante foi com relação à mensagem do irmão Pedro. Ele nos convidou a termos espíritos de mártires. Nós estamos estudando as 7 igrejas de Apocalipse, e ele falou muito sobre a igreja em Esmirna, que historicamente é a igreja perseguida pelo Império Romano, onde os cristãos foram mortos covardemente, foram mártires, se tornaram mártires, e hoje nós sabemos que nós não precisamos de morrer fisicamente. Nós vivemos em um contexto onde nós podemos livremente professar a nossa fé, nós podemos nos reunir sem temer, mas o Espírito que havia nesses irmãos também precisa de estar em nosso interior. Nós precisamos de ter o coração de morrer para este mundo, de matar o nosso ego, a nossa natureza caída, a nossa vida da alma, e de entregar com todo o nosso ser para o Senhor e para o seu propósito.
Então, que possamos ter esse espírito de mártires. Por fim, o irmão Pedro finalizou lendo um versículo que é muito especial, que precisa de estar sempre no nosso coração, que é Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Se você quer ser um vencedor, se você quer sobreviver até o final, você precisa de aplicar o precioso sangue de Cristo no seu viver, a todo momento, se lavar, se purificar, ser regenerado, ser reavivado pelo sangue de Cristo. Você precisa de desfrutar da palavra e não só conhecer a palavra, mas viver a palavra, porque é a palavra do testemunho que deram. Então, esta palavra em ação, eu tenho que vencer por meio da palavra do testemunho, por meio do viver que eu tenho com relação a essa palavra. E por fim, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Que possamos ter esse coração de que mesmo diante da morte, de toda a morte que está nos cercando, que temos visto, nós não amemos a nossa própria vida, o nosso próprio conforto, o nosso próprio prazer, nossos próprios propósitos, que possamos nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém. Esses foram só alguns pontinhos mesmo que eu desfrutei. A nossa intenção com essa série é de sempre trazer para vocês um compartilhar, uma aplicação daquilo que nós vimos no final de semana. Outros jovens vão estar falando por aqui, trazendo a sua porção também. Então eu peço que desde já você deixe o seu curtir, que você compartilhe para outros jovens e também se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos que teremos. Um abraço e Jesus é o Senhor.